Opa, estamos de volta aqui, mas hoje no nosso programa Leitura de Arquiteto vamos falar de um livro muito especial, pelo menos para mim foi muito especial, né? Ele foi fundamental no meu mestrado, as linhas de pesquisa que eu estava desenvolvendo com relação à paisagem, e o interesse meu pelo tema, e também nas minhas aulas de paisagismo, né? Tanto nas disciplinas de paisagismo 1 e 2, que eu variava o uso desse livro dependendo da faculdade onde eu dava aula, dessas duas disciplinas, né? E o livro que eu estou falando é exatamente esse aqui, Projetar a Natureza, a Arquitetura da Paisagem e dos Jardins, desde as origens até a época contemporânea, do Franco Panzini. É um tijolão, né? Ele me lembra muito, quando eu comprei e comecei a ler, me lembra muito o História da Cidade, né, do Benévolo, né? É um tijolo tão grande quanto, né? Mas por conta exatamente da mesma premissa que o Benévolo tem no seu livro, seu clássico livro História da Cidade, né? Que é tentar contar essa hercúlea tarefa de contar a história da cidade desde a antiguidade, ou até antes da antiguidade, desde a pré-história até os dias atuais. Né? Os dias atuais, no limite do livro, foi até a década de 60, 70, se eu não me engano. Já o Panzini, ele vai da pré-história, ele conta a história dos primeiros jardins, das primeiras relações humanas com a natureza, né? Desde da concepção sagrada da natureza, passando pela sua concepção utilitarista, ainda depois uma relação entre a natureza, enquanto essa relação entre sagrado e profano, e a total transformação da natureza a partir da Revolução Industrial, a partir de meados do século XVIII, principalmente a partir do século XIX, e com a sua efetivação, né, com essa efetivação dessa relação, essa nova relação da natureza, que agora é explorada, utilizada como um bem de consumo, a partir do século XX. Então ele vai até o século XX. O que eles chamam de contemporâneo aqui, já disse contemporâneos, se limita até os finais do século XX. É um belíssimo livro, é exatamente uma história da humanidade a partir da história dos seus jardins, do seu paisagismo, de sua paisagem, da construção da paisagem a partir da intervenção humana sobre a natureza, desde a pré-história até os dias atuais, até o século XX. É um livro que eu recomendo fortemente. Ele foi muito, como eu falei com vocês, ele foi muito importante no meu mestrado, para as leituras que eu estava fazendo, para entender essas transformações da paisagem ao longo dos séculos, né? Ele cria uma linha narrativa histórica, né, onde você vai vendo as transformações da paisagem, e ele foi fundamental também, e até mais importante, nas minhas pesquisas, que eu desenvolvi no pós-mestrado. Enquanto eu ainda era professor, e as pesquisas que eu desenvolvi, onde uma das linhas de pesquisa era exatamente a paisagem, né? Como eram entendidas as paisagens em períodos diferentes da história, né? Ele fala aqui, né, é um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas exatas. Ele tem mais ou menos 712 páginas, né? É um trambolhão, é um tijolão. E ele dividiu os capítulos de forma cronológica, né? Pegando grandes períodos históricos. Primeiro, as origens, a paisagem como ordem cósmica, quando o homem começa a ter essa relação com a natureza e buscar na natureza a sua existência, a sua presença na Terra, né, e entender os fenômenos naturais de forma cosmológica, com até a natureza como deidade, né. Depois ele passa para o mundo antigo, né, a natureza como utilidade e ornamento, quando o homem começa a enxergar na natureza a sua potencialidade estética, né, ela não é mais só aquela questão do sagrado, não é mais só um elemento sagrado, né, não é o elemento que separa já nas primeiras cidades, né, o núcleo urbano, né, organizado, sacralizado, do caos lá do outro lado, né, do extramuros, né. Depois ele vai para o Jardim do Islã, funcionalidade e representatividade, algo que a gente estuda muito pouco,
Eu que dei aula de paisagismo 1 e 2, a gente nunca consegue chegar, né, não dá tempo hábil, né, de a gente chegar nesse estudo dos jardins islâmicos ou dos jardins orientais. A gente só fala, porque o tempo a gente não tem. Precisa de mais matérias, mais disciplinas de paisagismo ou uma carga horária muito maior. Em geral, as faculdades hoje se limitam a 60 horas, que não é nada. Se você dividir, né, com horas de aulas técnicas, né, sobre paisagismo e projetos, né, desenvolvimento de projetos. Depois ele vai para a paisagem da Idade Média, campos abertos, jardins fechados. Essa relação agora ainda se mantém ainda com essa relação sagrada, de certa forma, né, entre os jardins, né, mas ao mesmo tempo utilitária. Quando começam a aparecer os jardins, as hortas fechadas, muito funcionais, com ervas, para abastecimento às vezes interno de uma comunidade, ou até mesmo de um convento, né? Isso está muito ligado também às ordens religiosas que precisam se manter, né, ou se auto-manter em lugares muito distantes, às vezes de núcleos urbanos existentes na localidade. Depois o Renascimento, do Classicismo, a ordem na natureza, onde o homem começa agora a ter um controle sobre a natureza, né? O terreno, né? A gleba não é mais interessante você ter vastidões de terra sem ser produtiva, né? A produtividade agora vira um bem, né? A terra vira um bem, não pela sua quantidade, mas pela qualidade de sua produção, né, agrícola, pelo que ela produz de forma dentro da agricultura, né? A agricultura também começa a virar um elemento de paisagem, né? Algo que era só para subsistência também vira também agora um conceito estético. Jardins como arte de Estado, os Versalhes da Europa, aí você começa a entrar no início do conceito de paisagismo, principalmente com o Lenotre, com o arquiteto paisagista francês, né, que foi um dos autores do Jardim de Versalhes, o Lenotre. Depois, as culturas asiáticas, metafísica da natureza, ou, como eu falei, né, um outro estudo que a gente não consegue entrar, é uma outra relação com a natureza, é uma relação, além de ser uma questão mística, mas tem uma relação muito próxima. Os orientais têm uma relação muito mais próxima da natureza, como diferente da gente, né? Até de significado, de existência, né? Há uma relação, por exemplo, que eu já falei em um vídeo anterior sobre a questão do mar, né? Do vazio, né? E até a composição da natureza enquanto elementos cheios e vazios, para eles tem uma relação muito forte e muito significativa e muito simbólica, né? Depois a paisagem versus jardins, o campo como parque, já ali para o século XVIII, para o XIX, quando o andar pelo parque começa a virar um elemento social de encontro, e você observar a natureza também uma qualidade estética, né? É uma coisa que faz bem a alma, né? Então os grandes passeios começam a surgir, os grandes parques começam a surgir, né? A ideia de levar essa natureza em grande escala para dentro das cidades, de forma controlada, organizada e esteticamente bela. Depois, a cidade verde, aí já né, a oficialização da natureza enquanto elemento estético e urbano para a cidade, né, o paisagismo também entrando junto com o urbanismo e também, por que não, com a arquitetura, para compor esse espaço urbano, esse novo espaço urbano da cidade moderna, né, que vai ter uma influência fundamental na arquitetura moderna do século XX, na hora que arquitetos como Le Corbusier, arquitetos engenheiros, Le Corbusier era engenheiro, os grandes arquitetos modernistas imaginam a cidade planificada sobre grandes jardins, grandes parques, né? Depois os movimentos e personagens do século XX. E aí ele faz esse grande apanhado do século XX, essa grande variedade de conceitos, estéticas e composições que começa a surgir a partir da década de 50, 50, 60,
com novos elementos compositivos, né? O jardim não é mais só o jardim ou o paisagismo, não é só mais aquela composição com plantas. São outros elementos estéticos que são agregados, e até artísticos, que são agregados ao paisagismo, dando ele uma outra característica, outras características, né? E outros significados. Bom, é um livrão que eu recomendo, tá? Projetar a natureza, a arquitetura da paisagem e dos jardins, desde as origens até a época contemporânea. Esse livro suscitou 4 aulas básicas minhas que eu dava nessas... foi uma das bases de 4 aulas que eu montei nessas disciplinas de paisagismo 1 e 2, que estão disponíveis, as apresentações em PowerPoint, com musiquinha, né, animaçãozinha, estão disponíveis no YouTube, no meu canal particular, e eu vou deixar o link aí nas descrições do vídeo, tá? Para quem quiser assistir. Tem muita citação aqui, ou referência do livro do Panzini e outras referências. Em cada final desses vídeos tem ali a bibliografia completa que eu utilizei. Falou, gente? Acho que é isso. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, critiquem, né? Estamos abertos a esse tipo de contato com vocês, esperando. Falou? Um abraço. Até o próximo.